palavra de Deus, em 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Amém, irmãos? Essa palavra, essa noite, vai ministrar muito ao seu coração, como tem ministrado muito no meu. Eu acredito bastante na cura divina. Então hoje o estudo bíblico é o seguinte tema: agradecer a Deus pela cura e pela proteção. Estamos agradecendo esse mês de dezembro por tudo que Deus tem dado para a gente, pelas finanças, pelo trabalho. Semana passada agradecemos pelos filhos, pela família, e hoje vamos agradecer então pela cura. Existe muita especulação sobre esse assunto e tem sido muito discutido e muitas vezes aplicado de maneira errada na igreja, por visões, por teologia, por maneiras de entender essa palavra. O que veremos aqui nessa noite é sobre a cura interior, que é baseado na palavra de Deus. Nós, como batistas, baseamos e fundamentamos tudo na palavra. Por que precisamos reconhecer que o Senhor tem nos curado e tem nos abençoado todos os dias da nossa vida? Então, o meu objetivo é que você entenda o quanto você é abençoado, o quanto Deus tem curado as nossas vidas e como nós temos que ser gratos, porque a consequência da não cura é uma coisa muito pesada. A pessoa que não é curada pelo Senhor, pelos traumas, por tantas coisas, não é abençoada. Então você é abençoado porque Jesus já tem curado você. Amém, queridos irmãos? Então a gente tem que estar agradecendo. Precisamos reconhecer isso. Veremos também o cuidado de Deus em proteger a nossa vida de todos os ataques do mal. Deus tem protegido. Se não fosse Ele, quantas vezes a gente teria caído em arapucas, em situações difíceis, mas Ele tem cuidado, tem protegido a gente. Quando falamos, vamos entender uma coisa: quando nós falamos em cura interior, uma palavrinha não muito usada aqui na Igreja Batista, nós não gostamos de usar, porque tem muitas igrejas que ministram isso aí fora de maneira meio difícil de entender. Mas eu gosto de entender que a cura interior está falando, na verdade, da cura da alma, a sede das emoções, os sentimentos e as coisas que a gente vive, que são inerentes ao nosso querer, são as situações que vêm sobre nós, são as violências, são os xingamentos, são os traumas, são as traições, e são coisas que mexem com nossas emoções e causam cicatrizes tremendas na alma da gente. Quando nos convertemos a Jesus Cristo, o nosso espírito ele é vivificado pelo Espírito Santo. A pessoa ela já sente uma mudança quando ela se converte. Ela é curada, especialmente ela é curada do pecado. Ela é perdoada, ela é lavada. Então a cura começa aí, da culpa do pecado. Muita gente que está enferma, está em uma situação difícil, é porque está se sentindo culpada. É muito forte realmente esse sentimento, é um dos piores, a culpa. E aí não tem tratamento esse tipo de problema, não tem tratamento. Ela recebe um trauma muito forte, ela se sente culpada dos problemas, e esse é o maior milagre que Deus pode fazer, a cura dos pecados, na alma do ser humano, no cerne do ser humano. Nós não somos, muitas vezes você já parou para pensar sobre a sua vida, e você já percebeu que muitas vezes você é aquilo que você não quer ser. Você já começa a perceber que somos o que gostaríamos, não somos o que nós gostaríamos de ser. É o errar o alvo, é aquele plano que Deus tem, mas parece que sempre é frustrado, sempre se chuta, bate na trave, você não consegue. Isso é uma característica nossa do ser humano por causa realmente da nossa natureza.
Então, realmente a tendência da gente é sermos feridos de alma, termos essa dificuldade. Precisamos entender que várias verdades em nossa vida precisam ser tratadas, precisam ser encaradas, não pode fugir. A pessoa que foge desses problemas emocionais, ela nunca vai resolver. Nós temos que encarar de frente esse problema. Tem pessoas que vivem anos e anos e anos sem tratar esse problema, e aí ela nunca vai experimentar a cura. Nós não somos o que gostaríamos de ser. O Espírito Santo é o agente de Deus, é o agente que vai nos mostrar a verdade de quem nós somos, a verdade do que está acontecendo. Ele abre os nossos olhos para nós vermos o pecado. É o Espírito Santo que convence, é Ele que mostra: olha, você está pecando, isso vai te levar a uma situação difícil. Se você não tratar, vai piorar essa ferida. É o Espírito Santo que faz isso. Ele nos mostra, nos alerta e nos revela quem nós realmente somos. Então lembra, essa frase a gente usa muito: é o Espírito Santo que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que faz isso. Ele é o agente da verdade. Ele mostra quem nós somos, quem a gente é. Não é aquela aparência bonita, quando a gente se arruma, faz a barba, fica bonito, faz o cabelo lá no espelho, que lindo. Isso aqui nós vemos, mas o Espírito Santo mostra realmente quem nós somos, quem está por trás daquela máscara, daquela pose, daquela aparência. Ele que mostra. E tem pessoas que não gostam do que veem, elas não querem ver aquela pessoa que realmente ela é. Ela quer só mostrar aquilo que ela não é. Mas o Espírito Santo faz isso. E ali começa a cura. A cura da alma começa assim, quando você olha e fala: eu sei quem eu sou. O Espírito Santo mostra que você é. Tudo começou realmente lá na criação, irmãos. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Coisa boa. O homem vivia numa paz, numa harmonia, consigo mesmo, com Deus, com os animais, com tudo. E criou a nós, a mim, a você, para termos comunhão com Ele, para estarmos juntos dEle. Adão, antes da queda, era um homem perfeito, e ele usava todo o seu potencial. Ele não tinha problema de alma, ele não tinha feridas, cicatrizes, problemas emocionais, trauma, não tinha nada disso. Ele usou todo o potencial da sua alma, e ele governava então o mundo lá, através do seu espírito. Ele governava tudo com as suas capacidades, com a sua inteligência. E a história da queda nos mostra que a pior enfermidade que um ser humano pode ter é a enfermidade do espírito, é a enfermidade da alma, é o pecado do homem. Ao nos convertermos, ficamos livres desse pecado. Então essa é a boa nova que o mundo não sabe, que fica criticando a igreja, criticando os evangelistas, criticando quando você abre Bíblia e você louva, fica criticando, mas ele não sabe que na verdade a gente está levando uma cura, uma libertação, uma solução para o problema que ele mesmo está passando, mas ele não aceita, né? E nos convertermos, somos livres dessa culpa do pecado, sim, e ali começa a cura. Porém, aí que está a grande, talvez que as pessoas não saibam, porém, nós não somos livres muitas vezes das consequências que esse pecado que a gente cometeu vai trazer. A vida de pecado, das marcas do pecado, que o pecado criou na nossa alma. Por exemplo, na mente. Então, a mente é um computador, é uma câmera fotográfica, e às vezes tem coisas que a gente não esquece, mesmo que a gente tenha se convertido, mesmo que a gente esteja na igreja. E tem gente que faz assim, eu muitas vezes orei assim: Senhor, tire essas imagens, que às vezes eu lembro de coisas, tira esses pensamentos, que eu esqueça aquilo que aconteceu lá atrás, que eu fazia.
porque fica, lembranças desagradáveis, fortalezas muitas vezes que se levantam, muros, e aí vem inseguranças, medos, amarguras, sentimento de culpa, tudo isso é na mente. Então muitos de nós às vezes se convertem, mas ainda não curou as questões da mente. Também envolve a vontade. Muitas vezes a pessoa, ela se converte, ela está na igreja, ela se batiza, ela está aqui entre nós, mas ela tem coisas que a vida dela é inconstante, em altos e baixos. Uma hora ela está a 1000 na escola dominical, depois ela desanima, ela larga, ela está ajudando aqui num trabalho ou outro da igreja, daqui a pouco ela larga todos os cargos, não quer mais ajudar, é inconstante em tudo que ela faz, é indecisa. Tudo isso são sintomas de pessoas que têm problemas na alma ali, ou na mente, ou na vontade. A procrastinação, vai deixando para depois, a obstinação, medo de fracassar, derrotismo. Hoje eu encontrei uma pessoa derrotista, né? Eu, por exemplo, machuquei o dedo, eu tomei os cuidados e tudo, mas quando a pessoa viu, teve uma pessoa que viu e falou assim, não, mas isso pode ser um monte de coisa, pode ser isso, aquilo outro. Bom, a outra falou assim, não pastor, isso não foi nada, foi um simples corte assim, não se preocupa não. Mas a outra já falou que eu tinha que fazer um monte de coisa, tinha que tomar vacina e não sei o que. Aí eu fiquei assim, uma falou uma coisa, outro falou outra, calma, né? Vontade frouxa, fica sempre sem vontade de fazer nada, falta de acabativa. O que é acabativa? A pessoa começa uma coisa, a pessoa que é acabativa, ela acaba, tudo que ela começa, ela termina, mas a pessoa com problema na alma, ela perde essa vontade, ela começa e nunca termina. Então aqui eu já começo a traçar um perfil de pessoas que ainda precisam ser curadas. Então, se você é uma pessoa que esquece essas lembranças, que entrega para Deus e Deus apaga, que você encara a vida de uma forma forte, sem medo, não guarda ressentimento, amargura, irmãos, alguns irmãos me conhecem aqui de muitos anos na igreja, eu já passei por muitas situações aqui com pessoas, que eu poderia ficar magoado, eu poderia ficar triste, eu poderia ficar vingativo, um monte de coisa desse sentimento, mas eu não sou assim, porque eu tenho a minha alma curada. Se o irmão falhou, ele falhou, eu perdoei, vamos seguir em frente, eu não guardo nada para o meu coração, porque eu já sou liberto, eu já sou perdoado por Jesus, então a minha alma está em paz com tudo isso aí. Agora tem gente que não perdoa, não carrega isso, precisa dessa cura, e é Jesus que pode fazer isso. O corpo sofre as consequências, sim, sofre. A enfermidade da alma está afetando também a pessoa, ela fica enferma, o corpo entra num desequilíbrio, pode ser aí pressão, aí vem as doenças físicas, né? Que o certo é o nosso corpo estar equilibrado, né, com tudo, com o metabolismo, as imunidades, tem um equilíbrio, uma saúde física, mas a cura, problemas na alma, elas trazem um desequilíbrio, e a palavra de Deus, por isso é que nós nos entregamos essa graça, é por isso que nós entregamos a nossa vida para essa graça maravilhosa de Jesus na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele nos traz a cura, amém, queridos irmãos? Vamos ver 2 textos da palavra, o Salmo 103:3, para a gente terminar essa primeira parte. Salmo 103, versículo 3, que diz: é Ele quem perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças. Repita comigo, você que está em casa nos acompanhando também, você estiver aí, onde você estiver, repita essa palavra aí que você vai receber essa bênção. Vamos ler? É Ele quem perdoa todos os seus pecados
e cura todas as suas doenças. Então coloque essa noite, se você tem algum problema de alma, coloque para Deus esse perdão, peça a Ele. E o Salmo 30, verso 2, ele agradece, né? O Salmo 30, verso 2, ele agradece: Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Obrigado, Senhor. Então, se você essa noite quer agradecer, que você tem uma vida tranquila, uma vida abençoada, curada por Jesus, então agradeça. Eu agradeço sempre a Deus, porque pela graça do Senhor eu tenho minha vida curada. Então você tem que determinar isso. Fala assim: eu sou curado, eu tenho minha alma curada, de todo medo, de todo ressentimento, de todo ódio, de toda amargura. Não carrego isso em cima de mim, eu coloco na cruz do Calvário, e Jesus me perdoou. Ele está sobre mim, essa graça está sobre mim. Agora, devemos agradecer a Deus também, porque Ele tem nos protegido, tem protegido a nossa vida. E o texto que eu gostaria de ler nessa segunda parte do estudo, irmãos, é Êxodo capítulo 2, versículo 1. Êxodo capítulo 2, verso 1. De 1 a 10. Os irmãos conhecem essa história, muito conhecida. Vamos dar uma lida rápida aqui. Êxodo 2, de 1 a 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto de junco e vedou-o com piche e betume. Colocou nele o menino, deixando o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando ao longe para ver o que aconteceria. A filha de Faraó, descendo ao Nilo para tomar banho, enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto em um junco e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abrir, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: esse menino é um hebreu. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar a mãe dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamenta-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém, irmãos? Essa história é muito linda, é uma história que começa com cuidado. Cuidado. Deus precisava então de um homem que fosse libertar o povo da escravidão de anos e anos e anos. Nesse texto da palavra de Deus, temos uma promessa maravilhosa, referente ao cuidado de Deus para os filhos. Tem muitos pais aqui, quem é pai aí? Levanta a mão. Os filhos. Muitos pais aí. Então Deus, Ele é o Deus da família, da proteção dos nossos filhos. E Ele protege. A proteção divina é algo que nós vemos em toda a Bíblia. Deus protegeu os seus profetas, alguns dos seus profetas, de situações diversas. Quando Deus está presente, o anjo dele está ali, há uma proteção por certo. Tudo porque Deus tem planos. Se Deus não permitiu que você morresse num acidente, ou numa doença grave, ou uma cirurgia, se Deus, você já teve à beira da morte e você sobreviveu, é porque Deus tem um plano. Eu sempre falo isso. E eu conheço muitos milagres ambulantes, hein? Estou vendo um ali, ó, Genilson. Não foi nenhuma nem 2 vezes, né, irmão? Foi acidente de carro, foi cirurgia, foi doença, várias vezes. É porque Deus tem um plano. Deus tem um objetivo para você ainda aqui. A gente tem que encarar dessa forma. Moisés foi assim, era para ele ter morrido. Estava matando lá os primogênitos. E a mãe dele escondeu ele. Acabou que se deu bem, entre aspas, e foi adotado pela filha do faraó.
Mas Deus tinha planos ainda maiores do que ele ser rico, como um dos príncipes do Egito. Deus tinha algo maior para ele, muito maior. Todos querem e precisam da proteção. As crianças precisam de proteção, os adultos precisam de proteção, que estão trabalhando e produzindo e cuidando, os pais, as mães. Os idosos precisam de proteção das quedas, os filhos cuidando dos pais, precisam dessa proteção. Todos nós, todos os seres humanos precisam se sentir seguros. É tão bom, né, irmãos? Num dia de chuva, você pega o carro e está aquela tempestade, você tem que chegar em casa. Eu, por exemplo, lá onde eu moro, tem uma avenida lá quando chove, enche. E os carros vão e aqueles que vão arriscar ficam parados. Então teve uma vez que deu isso e eu fui indo e eu encontrei então uma rua que sobe mais num elevado que vai dar na rua da minha casa. Então, toda vez que chove eu já conheço esse caminho, eu vou por esse caminho, para me sentir mais protegido. Todo mundo precisa se sentir protegido. Todos nós. As mulheres têm essa necessidade latente, por isso que elas se casam. As mulheres precisam dessa proteção. Primeiro foi do pai, depois do esposo. Isso se aplica também a uma mais forte preservação dentro do ser humano, a proteção. Por isso, nós queremos ficar fortes, por isso queremos nos fortalecer. É por isso que a vida espiritual é tão importante, para a gente se fortalecer, para a gente estar mais seguro ante as dificuldades da vida, antes das tentações. A pessoa que não se fortalece espiritualmente, não se santifica, não busca o Espírito Santo, não ora, não lê Bíblia, ela cai mais fácil nas tentações. Ela cai mais fácil. E caindo nas tentações, ela entra no pecado. E por pecado, ela teve uma vida exposta a perigos e até a morte. Morte espiritual, morte física, as consequências, como nós já falamos. Então é preciso a gente se fortalecer, para a gente se sentir mais preparado, mais seguro. Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, muito controvertido, uns gostam dele, outros não gostam, mas é bom a gente observar o que ele escreveu. E ele falou uma frase em um dos seus livros, O Mal da Civilização. Ele disse assim: não me lembro de nenhuma necessidade da infância. Ele trabalha psicanálise, ele fala, ele estuda muito a questão que foi plantado coisas na infância, por isso que nós temos tantas complicações na vida adulta, porque foi coisa lá da infância. Então ele examinou muito isso, e ele falou o seguinte: não me lembro de nenhuma necessidade da infância tão grande quanto a necessidade da proteção do pai. Você que é pai, a tua presença é crucial na vida do filho, da filha, justamente nesse aspecto de dar proteção, de dar segurança. A figura do pai, imaginem com a ausência do pai, como é que fica isso? Geralmente um avô assume, um tio assume, um professor, um pastor aqui assume o papel de pai. E é importante isso, é muito importante para dar proteção. A gente que é pastor, a gente aprende isso, a sermos pessoas seguras, para a igreja ficar segura com o seu líder. Agora imagine um pai instável, um pai bêbado, um pai drogado, um pai mulherengo, um pai desviado, um pai ruim, violento. Como é que essa criança vai se sentir segura, meu Deus? E a gente olha para o mundo que a gente vive, né? Para essa moldura de mundo. A gente entra pelos bairros aí e vê o motivo de tanto filho dando errado, por causa da falta dessa proteção. Eu louvo a Deus, irmãos, porque esta igreja aqui é um refúgio, amém, irmãos? De proteção para os meninos,
para as meninas, e se não é, tem que ser mais. Eu observando os ministérios que a igreja atua, ministério de homem, ministério de adolescente, ministério de mensageiro, embaixador, ministério de escola dominical, ministério de criança, ministério da família, todos os ministérios da igreja, e graças a Deus tem pastores ali, tem ministros, tem seminaristas ali, pessoas preparadas para isso, é para dar essa proteção que às vezes falta lá no bairro, na família. Muitos de nós, e eu me incluo, porque eu tinha um pai que bebia, dava uma proteção em certos aspectos, mas em outros não dava. Eu encontrei na igreja, mulheres que oravam, o pastor que me aconselhava, isso me ajudou demais na cura da minha alma, de eu se sentir protegido, de eu sentir que tinha alguém que eu podia me espelhar, alguém que me aconselhava, alguém forte espiritualmente, forte de caráter. Então que Deus abençoe os homens aqui, os pais, as mães, para que possam dar essa segurança para esses filhos, né? Então devemos agradecer isso, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem se fortalecido para você levar proteção àqueles que precisam, ao neto, a um sobrinho, né? Irmãos, tinha um monte de coisa para falar sobre Moisés, mas já está bem na hora, né? A gente vê aqui na história de Moisés, primeiro o seu nascimento, a proteção divina para ele, a expectativa humana do opressor egípcio, foram então, essa situação fez com que Deus fizesse nascer um campeão, um líder, um libertador, e ele protegeu essa criança, ele protegeu lá, fazendo com que essa história acontecesse. Segundo, a providência secreta de Deus, foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma da descendência de Levi, então uma família. Moisés nasceu na moldura do casamento, dentro do casamento, dentro de uma família, digamos assim, de hebreus, de pessoas tementes a Deus. Isso é uma notícia boa, é algo bom, dentro da segurança de um casamento, né? Isso também é muito interessante. Deus preservou os pais de Moisés também, para que ele, mesmo indo viver no palácio egípcio, ele tinha a mãe dele lá do povo hebreu, e o pai dele também. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. O salmista fala isso no Salmo 121:8. Devemos tomar posse dessa palavra. O Senhor guarda você na sua entrada e na sua saída. Também é algo que protege muito a gente, é a fé dos nossos pais. Aqui eu não sei quantos nasceram num lar evangélico, né? Eu vejo ali a Rutinha, né? Lembro da mãe dela, o pai dela foi um grande diácono, por isso que ela é uma bênção, porque ela nasceu dentro de uma família que tinha uma fé fabulosa, uma fé no Deus vivo. Isso fez com que ela nascesse dentro dessa segurança, e possivelmente a alma dela foi mais curada desde pequena. A fé dos pais é importante. É claramente ilustrada quando a mãe Joquebede, a mãe de Moisés se chamava Joquebede, né? Que quer dizer o Senhor é glória, o nome dela, o Senhor é glória. Viu que ele era formoso e escondeu-o 3 meses. Será que se o filho nascesse feio, a mãe não cuidaria? Uma pergunta estranha essa, né? De repente outras mães lá do Egito deixava o filho morrer, lançava lá, mas ela não, ela falou assim, mas na verdade, quando ela disse formoso aqui, os intérpretes da Bíblia, diz o seguinte, ele não é só formoso de beleza física, mas Deus tem um plano formoso para ele, um plano fabuloso para ele. E quando uma criança nasce, né, por exemplo, vai nascer aqui a netinha da Valdeia, né, vai nascer, a Ana Clara, né, ela vai ser formosa, né? Mas não vai só puxar a beleza da mãe e do pai, mas ela vai ser formosa nos planos de Deus para ela.
E os pais, essa fé dos pais, deve mostrar isso para Ana Clara. Deus tem planos, não só da beleza física, mas formoso o seguinte: vai cumprir os propósitos de Deus. E os pais vão cuidar dessa criança. Deus protegeu Daniel e os seus amigos da fornalha. Deus protegeu Davi dos leões, do gigante Golias. Protegeu do rei Saul. Olha quantos inimigos Davi tinha, né? O leão, Golias, Saul, os filisteus. Deus protegeu Davi de todos eles. Deus protegeu José quando ele foi vendido pelos seus irmãos, uma outra história fabulosa. Deus protegeu. Deus protegeu Paulo das perseguições. Protegeu. Deus preservou assim Moisés e o seu filho Jesus das mãos de Herodes. Assim como Deus protegeu Moisés do faraó, Deus protegeu seu filho Jesus das mãos de Herodes. Por isso que Jesus é capaz de proteger as suas ovelhas. Então, se você, essa noite está ouvindo, ainda não entregou sua vida a Jesus, Jesus é o grande protetor, é o grande pastor que vai cuidar das suas ovelhas. Ele protege as ovelhas. Pedro diz isso na sua carta, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, ele tem protegido vocês. Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, Pedro não quis que ele lavasse. Aí Jesus deu uma bronca nele e falou: olha, você precisa que eu lave. Quando ele entendeu, ele falou: lave, Senhor, minhas mãos, meus pés, a minha cabeça, porque a minha cabeça precisa de lavagem. Eu preciso ser curado emocionalmente. Eu sou muito instável, eu sou muito bruto, eu falo rude com as pessoas, eu preciso dessa cura, Senhor. Protege a minha mente. Então, que nessa noite, irmãos, possamos, primeiro, Deus cura a nossa alma dos traumas dos pecados. Se você nesse ano ainda sente esses traumas, essas dificuldades, é preciso você buscar essa libertação através de Jesus, a cura da alma. Se você se sente perdoado, curado, agradeça a Deus, agradeça muito a Deus, como eu tenho feito. Eu agradeço muito a Deus por isso, pela minha alma ser curada. É uma dádiva divina que está sobre você. Então agradeça a Deus por essa cura divina na sua vida, para você, que você vai viver mais leve, vai viver melhor, mesmo que tenha um monte de trauma, de problema que venham sobre você, mas você é curado, liberto. Aleluia. Segundo, Deus promete dar proteção especial àqueles que são dele. Então seja dele, esteja com ele, participe da sua igreja, se envolva na igreja, confie nos seus pastores. E pastor Jesus é quem cuida das ovelhas, mas ele deixa a gente aqui para cuidar também de você. Então confie nesses pastores para cuidar de vocês. Eles vão nos ajudar a ser exemplo de coragem, de fé. Tem os pais, aqueles que têm esses pais, já tem os pais em casa, mas tem também na igreja os pais, os diáconos, os mais idosos que podem ajudar você. Precisamos estar sempre confiando nessa proteção divina em todas as circunstâncias da sua vida. Que em 2024, está às portas já chegando, a sua vida possa ser totalmente protegida pelo Senhor. Amém, irmãos? Que Deus proteja você, a sua vida, suas emoções, a sua vida física, a sua integridade. Deus proteja as suas finanças, Deus proteja seus filhos, sua família. Todos os perigos dessa vida são muitos. A única proteção eficaz para os problemas na vida é estarmos nos braços de Jesus. Então confia sua vida nos braços de Jesus. Entrega hoje mesmo a sua vida para Ele proteger você, seus filhos, nos dias mais difíceis que você pode viver. Vamos fazer isso essa noite? Vamos agradecer a Deus pela cura e pela proteção? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos colocar de joelhos essa noite? Vamos terminar de joelhos?